Fala holders, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai voltar com aquele quadro de perguntas e respostas, onde vocês perguntam lá no Instagram e eu consigo responder em forma de vídeo aqui de uma forma mais aprofundada, beleza? Então vai ser em duas partes, tá? Então como teve algumas perguntas, tá? Eu vou dividir acho que umas 3 perguntas nesse vídeo e daqui a alguns dias eu solto o segundo vídeo que deve ter mais umas 3 ou 4. No total foram umas 7 ou 8 perguntas, beleza? Vamos lá então, primeira pergunta. Vamos aparecer aqui. Ó, quem tem ações do Rakuten Bank, do Rakuten Group, né, vai receber ações do Rakuten Bank? Então, para quem não sabe, vamos situar o pessoal aí. O Rakuten Group, para quem não conhece, vamos lá aqui é a notícia, né? Mas eu já fiz vídeo do canal aqui do Rakuten, tá? Aqui, ó. Ahn, Rakuten aqui, ó. Eu fiz um vídeo dele explicando do prejuízo que ele está tomando nesse no último ano, e eu já fiz um vídeo dele falando mais sobre a empresa tá aqui, tá? Então o Rakuten Group, qual que é o negócio dele? Ele vai listar o Rakuten Bank, que é o quê? Dentro do Rakuten Group, ele tem várias empresas, né? Tecnologia, telecomunicação, internet, e-commerce, e dentro deles tem a parte de fintech. Dentro da parte de fintech do Rakuten Group, tem o Rakuten Bank e o Rakuten Securities. Ele vai listar essas duas empresas aqui na Bolsa de Tóquio. Ele vai começar com o Rakuten Bank e o Rakuten Securities logo em seguida, provavelmente ainda esse ano, tá? Então, qual que é o negócio? Para explicar, já respondendo a sua pergunta, não tem, ninguém vai receber eu, por exemplo, eu sou acionista do Rakuten Group, todo mundo já sabe aí. No dia que for listado o Rakuten Bank, eu não vou receber nada. Por quê? Porque isso aqui, pessoal, deixa eu colocar na notícia. Aqui, ó. Ó, no dia 22 de março, né, o Rakuten Group trouxe aí pra gente o comunicado oficial que ele já tem ele já tem datas, né? Vai acontecer em abril, acredito, o IPO do Rakuten Bank, tá? Porém, o que você tem que olhar? É que isso daqui, ele é uma listagem secundária, ó, secondary offering, que é o quê? A grana que vai entrar aqui, que provavelmente eles estão falando que nesse IPO vai ser um dos maiores do Japão nos últimos 5, 4 anos, eles estão planejando levantar por volta de 880 milhões de dólares ou 116 bilhões de ienes quando, né, nessa listagem do Rakuten Bank. Porém, como aqui a gente está vendo, é uma listagem secundária. O que é isso? Quem que é o dono do Rakuten Bank para começar? É o Rakuten Group, certo? E como ele está falando que é uma listagem secundária, toda a grana que o Rakuten Bank levantar no IPO vai para quem? Para o banco ou para o grupo? Vai para o Rakuten Group, porque é uma oferta secundária. É o acionista majoritário vendendo uma parte dessa empresa que é o Rakuten Bank. Então, é aquele negócio. Vai sair dentro do balanço do Rakuten Group o Rakuten Bank, certo? Vai sair uma empresa gigantesca dentro de uma empresa, correto? Se fosse só um spin-off, provavelmente eu receberia ações. Por exemplo, no final do ano aí, a Johnson Johnson vai fazer o spin-off da divisão de medicamentos de OTC deles. Não vai ser um IPO, não vai ter uma grana levantada, vai ser o quê? Vai sair de dentro da Johnson Johnson uma outra empresa, porém sem entrada de dinheiro. Então, como não vai ter uma contrapartida de dinheiro, quem é acionista da Johnson Johnson vai receber ações, né, proporcionalmente a quanto você tem lá na Johnson Johnson. Então, se for, para cada ação da Johnson Johnson, o acionista vai receber duas dessa nova empresa. Então, se você tem uma, você vai receber duas dessa nova empresa que vai sair da Johnson Johnson. Aqui no caso, não, porque a gente está falando de entrada de dinheiro e uma oferta secundária. Então, quem que vai entrar a grana? Vai entrar os 880 milhões de dólares para o Rakuten Group, é o acionista majoritário vendendo uma participação. Agora, se o Rakuten Bank fosse já uma empresa independente que não tivesse nenhum acionista, nesse IPO ele podia fazer uma oferta primária, que era o quê? O Rakuten Bank vendendo as ações dele próprio, aí sim ele levantava a grana para ele, ok? Então nesse caso não. Então é aquele negócio, vai sair uma empresa gigantesca dentro do Rakuten Group, que está aí avaliada aí, que vai levantar uns 880 milhões, vai sair, mas em contrapartida vai entrar o valor correspondente a ela avaliada naquele dia. Então vai ficar meio que elas por elas. Ou seja, se nesse dia da listagem não tivesse nenhuma negociação, ninguém comprasse nem vendesse as ações do Rakuten Group, basicamente ela ia ficar zerada, porque ia sair uma grande empresa, ou seja, ia sair um patrimônio grande dentro dessa empresa, porém ia entrar um valor correspondente em relação à avaliação dela naquele dia, ou seja,
No final, o balanço do Rakuten Group ficaria igual. Sai uma empresa, mas entra um dinheiro correspondente. Então, não vai acontecer praticamente nada com quem é acionista do Rakuten Group. Agora, se você quiser ser acionista do Rakuten Bank, você vai ter que entrar no IPO, você vai ter que ir lá construir o booking, tá? Então, e você já pode dar uma olhada nos números. Por quê? O Rakuten Bank, ele já é uma empresa, já é uma subsidiária, sim, do Rakuten Group há alguns anos, e eles já reportam aqui há quase 10 anos o balanço deles mesmo. Então, você tem um histórico aqui de 10 anos dos resultados do banco do Rakuten, tá? Então, para você tomar a decisão se você vai entrar no IPO desse banco agora, você olha, né, o Annual Report de 2022, olha os números, tá aqui, ó, é só você olhar os números e aí você faz o IPO. No caso, quem é acionista de Rakuten Group não vai receber nada, ou seja, vai entrar uma grana, mas vai sair uma empresa. É uma oferta secundária, é o acionista majoritário vendendo uma parte e ele não vai vender tudo, tá? Como a gente está vendo aqui, ó, no final, no IPO lá, quando o IPO for feito, before listing, o Rakuten Group ele é dono de 100% do banco, certo? Ele vai vender um terço da participação. No final ainda do dia lá do IPO, o Rakuten Group ainda vai ter 63% do banco ainda. Provavelmente ao longo dos anos ele vai continuar vendendo, mas eu acredito que ele não vai vender tudo, ele não vai vender o controle inteiro. Por quê? Primeiro, o nome chama Rakuten Bank, ou seja, é o nome da empresa mãe, né? E é um serviço, quem já viu o vídeo lá aqui da Rakuten Group, como é que ela funciona, o Rakuten Bank ele é fundamental para integrar toda a operação do grupo inteiro. Então, primeiro, ele vai ser listado, não vai ser vendido tudo, é só um terço da posição da empresa controladora inteira. E ao longo dos anos pode ser que sim, que o Rakuten Group vá vendendo um pouco, mas sem chegar a zerar toda a posição. Ele vai ficar ainda provavelmente com os direitos de votos, né? Então ele deve chegar aí, ele pode vender aí mais um terço e tem que ver lá como é que vai estar a estrutura acionária desse banco aí para ver se o Rakuten Group tem direito à ação preferencial, né? Ou seja, ele pode vender mais, ele pode chegar a ter 20% de participação, mas ainda ter, né, o voto lá de Minerva, lá o Golden Share para falar o que vai acontecer com a empresa, porque é uma empresa, querendo ou não, né, que faz muito sentido para o grupo inteiro, beleza? Então, não, ninguém vai receber ações do banco, quem for acionista. Você mesmo vai ter que ir lá e comprar, ok? Vamos lá, segunda pergunta aqui. Já analisastes a estoque COHR, líderes do laser a nível mundial? Não, nunca vi o nome dessa empresa, mas eu dei uma olhadinha aqui, quando vocês me falam uma empresa, pelo menos eu dou uma olhada nos números. E o que me deixou assim, um pouco preocupado, ó, Corient, né? Corient, então ele está falando aqui que é uma empresa de laser, né? Mas quando a gente vai dar uma olhada numa empresa, a gente dá uma olhada nos números, dá uma olhadinha primeiro, né? E essa linha aqui é feia, ó. E isso aqui é feio. Esse FCF positivo é ruim, tá? Então isso aqui já mostra que a geração de caixa da empresa não suporta o CAPEX, né? Então, por exemplo, quando a geração de fluxo de caixa financeiro é positiva, ó, 86 milhões, 100 milhões, 112, 1 bilhão, 3 bilhões, quer dizer o quê? Que ele está emitindo mais dívida do que ele está pagando. E é o que está acontecendo. A dívida dessa empresa aqui dobrou nos últimos 3 anos. E isso é ruim. Então, você pode falar que ela é líder mundial, mas não interessa. Ela está se endividando para continuar crescendo e está se endividando muito, tá? Então, vamos tirar a prova dos 9 aí, para ver se eu tô. Porque pode ser outra coisa isso daqui, tá? Mas geralmente é indício de alto endividamento e pouca, né? É uma contrapartida, você se endivida mais e só que você não consegue pagar. Então você vai se endividando, né? E chega uma hora que essa dívida fica bem complicada. Mas vamos tirar a prova dos 9 aí. Nunca vi essa empresa aqui, tá? Então vamos lá. Vou dar uma olhada aqui. Vamos lá. O negócio que é meio devagar. Essa aqui é uma empresa. De onde que essa empresa aqui é? Essa aqui é uma empresa americana, né? Então vamos lá. Pode ser os financials press releases. Vamos ver o último aqui, ó. Second quarter. Vamos pegar o último ano, né, fiscal? First quarter. É isso? É isso aqui, ó. Vamos ver. É isso aqui mesmo, ó. Aí, ó.
Ó, para tirar a prova dos 9 aí, eu já vou lá no fluxo de caixa lá para ver se realmente é aquilo lá que eu tinha falado para vocês, tá? Ó. Então aqui, ó, fluxo de caixa financeiro positivo aqui, no caso, isso aqui é o year end. Não, vamos ver o último aqui, ó. Qual que é o do Fundamentei que ele tá aqui? Ahn, nos últimos 12 meses, né? Vamos pegar o mais atual, então. Acho que fica melhor. Aqui, ó. Current second quarter. Pode ser isso aqui. Vamos ver. Aí. Vamos lá na geração de caixa. Para ver isso daqui, né? Para ver se realmente é aquilo lá que eu falei. Ah, é aqui, ó. Beleza? Então, ó, lá no Fundamentei tá positivo 3,7 bilhões no fluxo de caixa financeiro, ó. Cash flow from finance. E isso é o quê? Aqui é o caixa financeiro da empresa. É aqui onde ela mostra quanto que ela paga de dívida ou quanto que ela emite de dívida, tá? Então, o que que é o negócio aqui? Ela está falando, ó, só nos 6 meses encerrados em 2022, no ano fiscal de 2022, ela emitiu aqui, ó, 850 milhões, 2,8 bilhões, 1,4 bilhões. Em contrapartida, ela pagou aqui 1 bilhão, 65 milhões, 120 milhões, né? No total, dá uma entrada de dinheiro de 3,7 bilhões. Esse aqui é o único caixa que não é interessante ficar positivo, tá? Por quê? Porque quando o resultado desse caixa aqui da parte de finance, né, não a parte de financeiro, mas de financiamento, né, melhor dizendo, ele fica positivo, o principal indício, e aqui é o que eu já pensava, é o quê? É entrada de dinheiro por meio de dívida, ou seja, ó, tudo isso aqui que está entrando positivo é dinheiro, mas é dinheiro de dívida. Ela vai ter que pagar juros. E é o que está acontecendo aqui, ó. Ela vem se endividando ao longo dos anos aí de forma bem forte para se endividar, ó, vai se endividando e a receita, ok, ela até cresce, ok, aqui, porém o lucro não cresce, por quê? Porque daqui a pouco ó, o resultado financeiro aqui comendo as margens dela aqui, ó. Quanto mais dívida aqui, mais juros ela vai pagar. E a geração de caixa não saiu, ou seja, ela se endividou a um custo de nada. Se fosse isso daqui, ela tivesse endividando de uma forma muito forte para crescer, mas não cresceu. A geração de caixa dela continua igual, não sai do lugar. O capex dela é praticamente quase come toda a geração de caixa dela e ainda ela continua emitindo dívida. Então, respondendo a sua pergunta aí, cadê a pergunta aqui, ó? Já analisar? Não, nunca analisei, mas em 5 minutos a gente vê que é uma empresa assim. Claro, teria que se aprofundar mais, né? Para te dar uma resposta aqui, esse é o principal, assim, o que me. Essa parte aí do fluxo de financiamento aí foi o que me saltou os olhos aí de uma forma negativa, né? Ou seja, é uma empresa que se endivida muito e não traz resultado, então não interessa se ela é líder de um mundial, os resultados não mostram nada disso daí. Beleza? Próxima, eu acho que já é a última aqui, ó. Como está acompanhando o setor bancário e qual a opinião? Obrigado. Deve estar falando por causa do que está acontecendo aí nos últimos meses aí lá nos Estados Unidos, né? Eles estão falando, está acontecendo alguns bancos aí estão enfrentando algumas dificuldades, porém não tem assim nada de errado com o setor. Todas essas empresas aí foram um negócio micro, né? Elas quebraram, elas fecharam, ou no caso o Credit Suisse foi forçado a ser vendido, porque elas já eram ruins, tá? Não é uma coisa macro que está acontecendo, não é uma quebra de bancos, tá? Não tem nada disso acontecendo. Era uma empresa ruim, no caso vamos falar do SVB, né? Que provavelmente é a que tomou mais destaque aí. Eu peguei então alguns materiais. O que é isso aqui? Ó, isso aqui é o 10K do SVB, tá? Então eu vou usar isso daqui. E isso daqui é a apresentação do quarto trimestre, por quê? Eu quero mostrar para vocês que já no quarto trimestre, tá, de 2022, já tinha indícios que esse banco aqui já estava indo muito ruim, tá? Então no Q4, ó, em janeiro 19 de janeiro já tinha indícios, tá? Então, para quem não sabe, o que é o SVB? É um banco, tá? Ele é muito focado não em pessoa física, mas em empresas, tá? Porém, o foco desse banco é o quê? É ter conta de empresas lá do Vale do Silício, lá, porém de que empresas que ainda são startups, né, que elas precisam se financiar por dinheiro de terceiros, ou seja, por fundos de venture capital, ou seja, elas ainda não conseguem se sustentar com a própria geração de caixa dela, que elas são aquelas startups que estão começando lá no comecinho, pré-operacional, e precisam de muita injeção de grana de grandes fundos de investimento, sei lá, um SoftBank, um Tiger Fund aí, qualquer coisa desses fundos, né, que tem um foco muito em venture capital,
essas empresas precisam desses fundos para se financiar, porque senão elas não conseguem atingir o seu resultado, né? Que num futuro aí, sei lá de quantos anos, começar a gerar caixa e eles mesmos conseguirem, né, se financiar. Tá, então o foco dessa empresa aqui já começa assim, já são empresas de alto risco. Agora, no negócio que a gente tem aqui, ó, se a gente for pegar aqui, não vou entrar em muitos detalhes, porque a explicação aqui ela é um pouco mais densa, mas já no Q4 de 2022, se a gente for ver os indicadores de rentabilidade, já dava para ver que desde 2018 até 2022, a rentabilidade do banco começou a cair. 20% é excelente, tá? 20% de ROI, né, que é uma métrica boa para banco. Já em 2022 estava em 12, ou seja, ela estava ou o ativo dela estava caindo ou o lucro estava caindo. E a gente vai ver o que está acontecendo, tá? Mas 12% ainda, nada demais, tá? Faz parte aí. Mas a gente tem que ver mais para frente o que estava acontecendo com o banco. E aqui nesse gráfico, lá em janeiro de 2000, em 19 de janeiro, a gente podia ver que desde o Q2 de 2000, do Q3 de 2021 até o atual, os depósitos estavam caindo. Isso daqui é a quantidade de grana, né, que eles tinham dos clientes, ou seja, as empresas lá as startups colocam a grana que elas recebem dos fundos em um banco. No caso, era o SVB, porque eles têm essa tradição, né, de ajudar a financiar essas empresas. E o que a gente está vendo aqui, ó? Ó, o US VC-Backed Investment Activity, ou seja, desde o Q3, os investimentos nessas empresas estavam caindo e, consequentemente, tá, essas empresas já estavam retirando grana. Isso aqui é quanto de grana eles tinham, ou seja, eles chegaram num pico do Q3 de 21 de ter mais ou menos aí uns 42 bilhões, né? Isso aqui está em bilhões, né? 42 bilhões de dólares em ativos, em depósitos. Porém, quando, né, a taxa de juros lá nos Estados Unidos começou a crescer, o que aconteceu? Os fundos de venture capital pararam de colocar grana, ou seja, se a gente for ver o SoftBank, basicamente ele não investiu em quase nada em 2022. Por quê? Porque a taxa de juros estava muito alta e não é atrativo você colocar grana, né, num risco tão grande assim numa empresa que pode quebrar no dia para noite. E é o que aconteceu. E isso aqui a gente consegue mostrar nesse gráfico, que é o quê? Como a fonte principal dessas empresas secou, que é o quê? O fundo de terceiros, eles começaram o quê? Eles começaram a pegar a grana que já tinham na conta bancária dele, ou seja, começou a sacar grana para poder pagar salário, para poder pagar conta, para poder financiar os projetos dessas empresas, ou seja, a fonte principal dessas empresas secou, o que eles tinham em caixa, eles começaram a usar, ou seja, eles tinham dinheiro em caixa aqui no SVB, então começou a sacar dinheiro para poder custear todas as operações dela. E o que aconteceu? É que foi indo e foi indo, e chegou aí lá em fevereiro, lá numa quinta ou sexta-feira lá, o banco soltou uma notícia que eles tiveram aí um pedido de mais de 40 bilhões de dólares em retirada, ou seja, deu uma ordem lá, todo mundo começou a retirar grana, e no caso você tem que entender como é que um banco funciona, que é o quê? Esses 42 bilhões de dólares que eles tinham lá no comecinho lá, um banco nunca deixa dinheiro parado, ou seja, a grana que o cliente coloca no banco não vai ficar parado, porque se ele ficar parado no dinheiro no caixa do banco lá, o banco não ganha nada, ou seja, ele pega essa grana e basicamente o que ele faz? Ele compra, ele investe em quê? Em título público, tá? Então que é a forma mais segura, né? Então, ou seja, ele pega uma parte dessa grana, investe em título público e uma parte ele deixa lá para qualquer emergência, que é o quê? Quando tem uma solicitação de pedido de retirada, você vai lá e pega a sua grana e a outra parte fica lá. Por quê? O banco parte do ponto que ele nunca todos os clientes vão tirar toda a grana da conta, certo? Então uma parte eles vão tirar e uma parte vai ficar investido e é o que qualquer banco faz. Ele deixa uma parte da grana lá para qualquer eventual emergência e a maior parte ele investe para pegar os rendimentos dessas taxas de juros lá. Porém, tá? O que aconteceu lá e a gente vai vir para. Então ficou claro aqui, né? É um banco que tem os clientes mais arriscados do mundo, já desde o Q4 de 21, ó, temos vários trimestres aqui vendo que a retirada de dinheiro já estava acontecendo, ó. Então, a gente já via que os clientes estavam precisando de dinheiro, beleza, isso faz parte.
Mas aí a gente vai ver o que estava acontecendo de verdade e vamos olhar aqui, isso aqui é o 10K do banco, ó, 10K do banco aqui, tá? Então é referente àquela mesma apresentação que a gente estava vendo. E eu vou colocar aqui os Consolidated, pode ser aqui no balanço. Vamos ver se o SVB tinha balanço para aguentar toda aquela retirada. Lembra, foi uns 40 bilhões, ou seja, já vinham pedindo vários resgates, né, os clientes, e em um dia juntou tudo e teve 40 bilhões de resgate. Vamos ver se tinha. No final de 2022, o SVB tinha 120 bilhões de dólares em investimentos, que é o quê? Ele tinha 120 bilhões investidos em, basicamente, ó, Held to Maturity Securities, que é o quê? São investimentos que você investe com a intenção de resgatar só depois de todo o período lá. Então, sei lá, o banco pegou, investiu lá em taxa de título público de 10 anos, ou seja, ele vai ficar os 10 anos e lá no 10º ano ele vai lá e resgata com juros, tá? Mas lá nos Estados Unidos, você tem que partir do ponto que investimento em renda fixa é basicamente tudo pré-fixado, ou seja, quando você compra um título, você já sabe o quanto você vai receber no final, correto? Porém, até você alcançar esse held to maturity, que pode ser 5, 10, 15 anos, no período, o seu título, ou seja, o seu valor que você está investido lá, ele oscila. Ou seja, quanto mais a taxa de juros sobe, menos o seu título vale. Porém, se você segura ele até o final, você vai receber. Porém, você vai receber com todos os juros, tá? Então, se era 10% ao ano, você vai receber 10% ao ano lá no final dos 10 anos. Se você vende antes, você vai vender pelo preço que o cara vai estar pagando nesse período e provavelmente pode estar menos porque a taxa de juros está subindo muito. Então, esse negócio de renda fixa, ela é fixa se você cumprir todo o contrato. Se você sai antes, você vai tirar a grana que está lá na hora lá. E como a taxa de juros está subindo desde, né, do comecinho do ano, então provavelmente o valor desses títulos estava caindo, tá? Se ele fosse resgatar. Então, sim, o SVB tinha grana para cobrir esses 40 bilhões, ele tinha 120, tá? Então, ó, 90 bilhões estavam em held to maturity, que eram o quê? 90 bilhões que o SVB contratou aí com a intenção de pegar e ficar com ele até o finalzinho, tá? Mas se a gente for ver aqui mais e for vindo aqui, ó, o banco, esse aqui é o DRE do banco, ó. Em 2021 e 2022, é um banco lucrativo? Cadê o net income aqui, ó? Sim, ele lucra, o 2 bi, 1 bi 600. Ele é, contabilmente, ele é um banco lucrativo em 2022 e 2021, inclusive em 2020, aqui, ó. 1.2, 2 bi, 1.6. Porém, quando você olha um banco, você tem que olhar o resultado que é o Comprehensive Income, que é o quê? É o resultado onde você pode ver o quanto todos os investimentos do banco estão valendo naquele dia, naquela data, no caso, 31 de dezembro de 2022. E olha o ferro aqui, ó. Tem 2 bi e meio em unrealized holded gains, ou losses aqui no caso, que é 2 bi e meio. Por quê, Lucas? Porque é aquilo que eu falei, como a taxa de juros subiu, o título naquela época, no dia 31 de dezembro, se ele vendesse todas as posições lá de investimentos, ele tinha 2 bi e meio de preju. Porque é aquilo que eu falei, título lá nos Estados Unidos é contratado de forma pré-fixada. Até você chegar nesse pré-fixado, nessa data de resgate, o seu título oscila. Então, se você sai antes, você toma um prejuízo. E é aquilo que a gente está vendo, ó, já desde 2021, quando a taxa de juros começou a subir nos Estados Unidos, a gente pode ver, ó, ele já tinha um lucro não, no caso, uma perda não realizada de 600 milhões de dólares. Em 2022 já multiplicou por 4, porque a taxa de juros subiu mais ainda, os títulos que o SVB tinha investido perderam valor, lembra, mas se ele ficasse até o final do contrato, ele ia receber, tá? Então, isso aqui já dá mais um indício que o banco, na verdade, ele não tinha um lucro de 1,6. Se ele vendesse todos aqueles 120 bilhões de dólares lá, ele ia sair de um lucro de 1,600 e iria tomar um ferro de 2,5 bi. Já temos aí um segundo indício, né? Então, clientes muito arriscados
E o Zão, ele tomou uma chamada de saques muito forte e ele já tinha aqui o... Por quê? E o porquê que ele está assim? Porque basicamente o banco... Cadê aqui o balanço patrimonial para vocês entenderem aqui de novo? Ó. Esses held to maturity, basicamente, são boa parte dos investimentos ele investiu em taxas longas, ou seja, em, sei lá, 5, 10 anos. Então, a maior parte dos 120 bilhões de dólares que estavam investidos estavam lá para ser resgatado daqui 10, 15 anos. Isso aí já é mais uma falha, porque se você tem um cliente que é muito arriscado, que é o caso dele, e boa parte do seu lastro, tá, da sua grana, tá fixada num investimento que é lá na frente que você vai resgatar, e se você descumprir esse contrato, você vai tomar um ferro, já temos mais um erro aí, né? Mais um erro de gestão. E a gente pode ver aqui, eu acho que é na página 120, deixa eu ver aqui, ó, que eu tinha visto, pra gente entender mais, ó. Então, cadê aqui, ó, os 16, vamos lá, ó. No total, a gente pode ver aqui os 124 aqui, ó. Aqui é os investimentos que eles tinham, então, ó, Tesouro dos Estados Unidos, 16 bilhões, né? A moeda estrangeira, aqui 26 bilhões, tá? E os held to maturity, aqui, ó. Lembra lá os 91 bilhões? Então, dos 120 bilhões, ele tinha aqui 91 bilhões em held to maturity, que é o investimento até você cumprir o prazo, e esses available for sales são investimentos que ele não tem intenção de ficar até o final, mas sim ele fala, ó, esses investimentos aqui eu não vou ficar até o final com ele. Eu posso vender ele em algum momento, ok? Então a gente pode ver aqui, ó, nos investimentos available for sale, ele já tinha um ferro de 300 milhões se ele liquidasse lá no dia 31 de dezembro de 2021. Ele já tinha 300 milhões. Em 2022, ele já tinha um ferro de 1 bilhão. Porque a taxa de juros daqui para cá subiu, certo? Então, quando a taxa de juros sobe, o seu título vale menos naquele período. E esse aqui é os Available for Sale Securities. Porém, como a gente sabe que boa parte dos investimentos está no Held to Maturity, eles tinham 90 bilhões, correto? No dia 31 de dezembro, eles não tinham 90 bilhões, eles tinham, na verdade, um prejuízo de 15 bilhões, ou seja, se eles liquidassem toda essa posição, eles tinham um prejuízo de 15. Então, na verdade, o banco ele não tinha dinheiro. Vocês conseguem entender? Então, para ele conseguir arcar com todo aquele pedido de saque de 40 bilhões que ele recebeu num dia só, se ele fosse primeiro ele tem que vender os AFS, certo? Tem uma ordem. É por esse motivo que os AFS você tem que vender, eles são mais cedo. Então, se está available for securities, você vai e liquida esse aqui primeiro. Só que você liquidou esse, você tem um ferro de 1 bi. Então você vende tudo esses 15 bi e ainda não pega nada. Você toma um prejuízo de 1,1, certo? Aí, cadê? Você precisa de mais grana, precisa de mais grana. Aí você vai nos held to maturity, que é mais difícil de vender, não é tão simples assim, tem que pedir algumas autorizações. Você vai lá e vê, eu tenho 91 bilhões. Aperta o botão de venda lá. Você não pega nada, na verdade você toma um ferro de 15 bi. Entendeu? Então, na verdade, o SVB ele já era um banco quebrado há algum tempo já, tá? Principalmente já em 2022. E isso, né, foi se intensificando cada vez mais porque o pessoal foi tirando a grana, foi tirando a grana. Quando veio um volume muito grande, na verdade, ele não tinha o lastro. Então, um banco, ele não quebra assim. Por quê? Se os 40 bilhões de dólares lá não tivesse sido solicitado, né, todo lá um conjunto, ia estar tudo bem. Por quê? Ele continuaria lá com os investimentos lá ruins, que boa parte está em longo prazo, né, taxas longas, que isso é um erro para um banco tão arriscado assim. Ele tem que manter a maior parte dos investimentos, a maior parte do lastro dele, em investimentos para ele resgatar rápido. Por quê? O cliente dele é muito arriscado. O cliente do dia para noite pode falar, me dá 5 bilhões aí. Você tem que ir lá e vender rápido para você arcar com o pedido dele. Então, um banco, ele não quebra. Na verdade, o que acontece quando um banco ele não cumpre, né, um pedido de um saque? Na verdade, isso que é um banco quebrar. O banco ele não quebra por falta de dinheiro, ele quebra por falta de confiança. E quando, né, os clientes lá eles começaram a falar, me dá o meu dinheiro, me dá o meu dinheiro, e o SBV falou,
Não tenho, cara, porque eu tenho dinheiro, mas esse dinheiro, se eu tenho ele no futuro. Se eu vender ele agora, eu não tenho o seu dinheiro. Entendeu? Então é isso que aconteceu com o SVB. Na verdade, foi uma quebra de confiança e uma incompetência muito grande de toda a equipe de gestão do banco. Tá, então não tem nada errado com o setor bancário. O SVB, na verdade, já era um banco, como a gente viu aqui, que já estava sofrendo no mínimo em 1 ano e meio, 2 anos, tá? Então quem era acionista do SVB já estava vendo que os unrealized losses lá já estavam aumentando, já meio que duplicou, né, de um ano, dobrou de um ano para o outro. Então isso aqui já é um alerta. Somado aos clientes do SVB, que estão muito, né, eles são muito sensíveis ao aumento da taxa de juros, ou seja, a taxa de juros subiu, parou de entrar grana dos venture capitals, preciso continuar minha operação, vou no banco que eu tenho a grana e começo a pegar, tirar dinheiro. O banco, que é o banco que deveria ter a grana mais líquida possível, não. A maior parte do lastro está em investimentos de longo prazo que ele não tem intenção de vender. Então, e que está com unrealized loss, ou seja, como a taxa de juros também subiu, o título dele naquela hora estava valendo menos, ou seja, ele ia tomar prejuízo se ele vendesse tudo e ele não tinha nenhuma opção. É por esse motivo que o FDIC, né, que é o órgão que controla os bancos lá, falou, ó, quando ele viu isso, fecha o banco, cara. Você não tem o que fazer. Se você executar essa ordem de vender tudo, você quebra. Aí o banco quebra. O banco ele não quebrou. Ele só ia quebrar se ele executasse a ordem de vender todos os títulos, ele ia tomar um prejuízo todo e ele não ia arcar com o negócio. Aí o que o FDIC falou? Para tudo que você está fazendo, aí ele vai acionar o seguro, né, lá do FDIC, e aí a gente vê o que você faz com os títulos depois, tá, com o SVB. Então, não é que ele quebrou, ele foi paralisado pelo órgão controlador lá, porque ele viu, se você for cumprir com todos os saques, você quebra, meu amigo. Aí sim você quebra. Então ele para, aciona o seguro lá, que acho que é, sei lá, 500 mil ou 250 mil dólares lá por conta, né? E aí as empresas, mas o FDIC falou, não, todo mundo que tinha grana lá dentro vai receber o valor que tinha lá, né? E a gente se vê com o banco depois, tá? Então, não tem nenhum problema com o setor bancário. Não. O SVB é uma empresa ruim, uma empresa que foi gerida por incompetentes. Isso aí é erro primário, tá? Você ter a maior parte do seu lastro investido em títulos de longo prazo, sendo que seu cliente pode pedir a grana daqui 5 dias. E são vários. Então, é um erro assim muito de principiante, assim. E esse erro que se você já conseguia ver no mínimo aí uns 3 trimestres, você já ia soar uma lanterna e uma luz aí na tua cabeça falando, ó, se continuar assim, vai dar problema. E deu problema. Mas nada que não estava anunciado. Estava tudo aqui como a gente viu. A gente está vendo apresentações de trimestres atrás. O próprio banco falando. Então, esse negócio de surpresa de banco quebrou, não. Já o banco foi totalmente responsável em ter os seus investimentos de uma forma que não era apropriada aos clientes dele. Então, e o que aconteceu? O que agora os clientes vão fazer? O que vai acontecer com o setor bancário lá nos Estados Unidos? Não vai acontecer nada, ué. Por quê? Onde é que você acha que os clientes do SVB aí vão colocar a grana? Quer ver aqui, ó? Por quê? O que eu tô falando aqui dos VCs aqui? Ó, ó, o banco aqui falando, ó, quem nós somos aqui, ó. Quase metade de todas as empresas que são suportadas por venture capital nos Estados Unidos tem grana lá dentro. Entendeu? Então, e 44% dos IPOs dessas empresas de venture capital são clientes do SVB. Então, é o cliente mais arriscado do mundo. Então, o seu investimento do seu lastro tem que ser o mais conservador possível. Não, o cara fez o investimento mais arriscado do mundo, colocando a grana lá em títulos muito longos, sendo que ele não pode fazer isso daí. Beleza, pessoal? Então, acho que ficou claro aqui, né? Onde é que estava o pior aqui, né? E só mais um detalhe para fechar a incompetência geral do banco. Agora, se fosse em título, né? Onde é que estavam esses 90 bilhões, né? Qual que é o maior linha aqui, ó? 57 bilhões. E o que é MBS, Lucas? Mortgage, ou seja, esse M aqui é de mortgage, ou seja, é de hipoteca. Além de ele ter um investimento num duration ruim, ele colocou no pior investimento possível, que é o quê? É hipoteca.
é o investimento mais arriscado do mundo. É o quê? Hipoteca dos Estados Unidos. Tá? Então, se isso aqui pelo menos tivesse, né, no Tesouro dos Estados Unidos, pelo menos tinha um lastro ainda maior, né? Não. Isso aqui, na verdade, a gente pode falar que era um junk, né? Isso aqui é lixo. Isso aqui é um junk bond, né? Junk bond, ó. Que é o quê? A hipoteca é o pior investimento, é o investimento mais arriscado que uma empresa pode ter, uma parte do seu lastro, e era a maior parte. Metade de toda a grana dele estava em junk bond. Mais um erro aí. Quantos erros a gente elencou aqui, né? A gente pode falar então aqui. Vamos fazer uma resumida. O banco sabe quem são os clientes. Ele mesmo fala que quase metade de todas as empresas suportadas por VCs dos Estados Unidos estão lá dentro. Então, ele já sabe que o cliente dele é muito arriscado e precisa de grana, e precisa de muita grana porque os próprios clientes queimam muita grana. A fonte primária desses caras secou. O que vai acontecer nos próximos meses? Eles vão começar a tirar grana, certo? Senão eles quebram. É dinheiro do caixa. Aí o dinheiro vai, eles vão pegando, vão pegando, e não, eles não tomam nenhuma provisão. Eles falam, eles deixam os investimentos em investimentos ruins, com durations incompatíveis com os clientes, e quando vem aí um pedido muito grande de saque, eles não têm grana, porque se eles executam a ordem, eles quebram. E é por esse motivo que esse banco é um banco ruim e o setor bancário fica cada vez melhor. Por quê? Onde é que essas empresas aqui. Cadê o. Cadê a apresentação? Tá, então, essas metades dessas empresas aqui vão colocar grana agora, já que esse banco fechou. Vai para os maiores, ou seja, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, depois que o banco fechou aqui, os clientes começaram a colocar grana nos outros bancos. Ou seja, você acha que os clientes vão deixar a grana onde? Na gaveta do escritório? Não, eles vão procurar um outro banco e cada vez mais fica melhor nessa situação para os grandes bancos, que é o quê? Eles continuam sólidos lá. Um banco aqui fechou, eu continuo tranquilo aqui. Quer colocar a grana aqui comigo? Você vai ter tranquilidade. E é o que aconteceu. O Bank of America, o JP Morgan, o Wells Fargo, depois que o SVB fechou, eles começaram a ver uma injeção de grana muito grande vinda de novos clientes. E pronto, tá resolvido aí. Onde só os melhores bancos funcionam e os bancos mais arriscados, que são os incompetentes, quebram ou fecham. Então, não tem nada errado com o setor, tem errado com a empresa. Beleza? Então, foram respondidas aí 3 perguntas. No próximo vídeo a gente fecha aí essa temporada que eu fiz lá no Instagram, respondendo essas perguntas aí para vocês, beleza? Um abraço e falou!